o livro de Lucena, que está aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Meu nome é Reinaldo Mano e você está assistindo o canal É4É5. Visitando a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, vamos fazer uma viagem no tempo. Nesse prédio magnífico, vamos procurar o que considero ser a certidão de nascimento do xadrez moderno, o livro de Lucena. No primeiro vídeo da série, vimos que o livro de Lucena é o mais antigo impresso com regras modernas de xadrez e que atualmente encontra-se no acervo da Biblioteca Nacional, preservado após o processo de restauro. Atualmente, possui 2 volumes, um com o poema Repetição de Amores e outro com o livro de xadrez propriamente dito, o Arte de Ajedrez. Nesse vídeo, vamos falar sobre o conteúdo do livro de Lucena e vamos começar pelas 12 regras que estão descritas na primeira parte do livro de xadrez. Na primeira página, ele só faz uma apresentação, né? Esse é um preâmbulo. Em espanhol. E aqui ele termina o preâmbulo e vem essa frase: seguem as regras. E a primeira regra, ela diz na primeira linha que a pessoa que sabe jogar xadrez deve ensinar uma pessoa que não sabe. É importante ressaltar que esse livro foi testemunha da fase de transição entre as regras medievais e as regras modernas. Assim, Lucena se preocupa em dar instruções sobre as diferenças entre o jogo velho, chamado Del Velho, e o novo jogo chamado de la Dama, e explica a nova possibilidade de promoção do peão à dama pelo muito que as mulheres se devem. Vamos observar mais um trecho destacado, onde a leitura é bastante fácil e se descreve a diferença da regra de movimento dos bispos. Los alfiles vão por esquina, de parte a parte, não como no jogo velho, que sempre vão de 3 em 3 casas. Cuidado com a interpretação, falava-se de 3 em 3 porque a casa de origem contava como uma. Na língua moderna, o movimento do bispo medieval é descrito como saltando uma casa. A primeira regra ela é bem comprida e a cada final de regra ele faz um diagrama com uma posição inicial do tabuleiro. E aqui é engraçado porque ele faz a posição inicial com as brancas em cima, né? E as negras de cabeça para baixo. Ao final da primeira regra, Lucena nos dá uma noção sobre os locais de origem do jogo moderno. Ele diz: pretendo escrever sobre todos os melhores jogos que eu, em Roma e por toda Itália, e França e Espanha, vi jogarem e pude por mim mesmo alcançar. São 12 regras. E a primeira regra diz como se jogar e as regras seguintes elas são aberturas. São aberturas descritas por extenso. Importante entender que na época não existia nenhum tipo de notação. Então, os movimentos tinham de ser descritos por extenso, levando-se o peão à 4ª casa à frente do rei, e as negras respondendo com um peão à 4ª casa à frente do rei, e assim por diante. Para se descrever algo em torno de 10 lances, gastava-se uma página inteira. O estudo era dificílimo, como por exemplo, a segunda regra, a primeira abertura, é o gambito damiano. A segunda regra nada mais é do que o famoso gambito damiano. E4, E5, cavalo F3, F6, interrogazinho com exclama, cavalo captura E5. Isso tudo aqui descrito é o gambito damiano por extenso. É uma coisa absolutamente cansativa de ler, né? Hoje em dia a gente com a anotação faz isso em 10 linhas. As 10 linhas de notação estão aí. Só não é descrita a solução ideal, que é o Dama E7, que só foi descrito meio século mais tarde no livro de Ruy Lopes. E ele fala a terceira regra é mais uma abertura. Na terceira regra temos a descrição de uma abertura italiana. E notamos outra condição de transição de regra, que era o roque efetuado em 2 tempos. Lucena descreve de uma forma composta, e o primeiro lance não era do rei. Primeiro a torre se colocava ao lado do rei, e num segundo tempo, o rei transpunha a torre. Em 2 tempos, um a cada lance, e, conforme descrito na 12ª regra, não necessariamente esses lances eram consecutivos. Terminada uma regra, ele muda a regra. Novamente, o diagrama aqui é diferente. Tá? As negras estão em cima
E as brancas estão embaixo agora. Na quarta regra temos uma Philidor. Na quinta regra temos uma russa. Uma Petrov muito mal jogada, por sinal, mas com descrição de diversas linhas. Na sexta regra, uma escandinava. Na sétima, os 2 lances iniciais do que poderia se transformar numa francesa. Na oitava regra, novamente, uma Philidor. Na nona regra, uma Rui Lopes, na variante de Cosio. Na 11ª, uma abertura do Bispo. E a 10ª e a 12ª são aberturas completamente irregulares para os conhecimentos de hoje. Terminadas as regras, vai começar agora a aparecer os diagramas. Começam os juegos de partido, que são os diagramas de solução. No terceiro e último episódio da série, nós vamos falar especificamente sobre os diagramas de problemas. E veremos que o solucionismo é bem mais antigo do que nós imaginamos. Se você quiser acessar essa obra, ela está disponível em meio digital, no link da Biblioteca Nacional, ou então pelo site E4E5. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, participe. Meu muito obrigado a toda a equipe da Biblioteca Nacional e a todos os funcionários. E até a próxima!